Olá, pessoas! Mais uma semana do Tá Fazendo o Quê? O melhor programa sobre política da TV brasileira e da internet, segundo a nossa pesquisa própria feita pelo Elias, que comprova que estamos corretos em afirmar isso. O programa de hoje é o último do ano, né? Passamos aí por 2023 mais ou menos ilesos, e é o último do ano e como vai se tornar, obviamente, aí uma referência do Tá Fazendo o Quê? É um programa de retrospectiva. Ano passado tivemos o primeiro Tá Fazendo o Quê? Retrospectiva, foi muito bacana, com o Pablo Costa, o Guilherme Carvalho. E hoje eu trouxe um dos caras que é referência no jornalismo em Goiás. É um amigo, um companheiro já de muito tempo. Pra gente poder falar o que aconteceu de mais importante no Brasil e, obviamente, tá, em Goiás e em Goiânia também. Ele é jornalista, acho que desde quando inventaram o jornal, entendeu? E entende de política como poucos entendem, porque faz parte dos processos, participou de governos, participou de campanhas e tem uma leitura de cenário muito apurada. Meu amigo Vacil Oliveira. Vacil, seja muito bem-vindo ao Tá Fazendo o Quê? E obrigado por ter aceitado aí o chamado, né, para poder falar sobre o que foi 2023. Olá a todos. Para mim é um prazer estar aqui, conversar, falar de política. Gosto de conversar, de acompanhar isso. E você está falando de entendido, né? Ninguém mais entendido hoje também sobre esses bastidores do que você, inclusive sobre o fazer campanha. Que há uma confusão entre a teoria e a prática. A teoria é muito fácil, né? A prática... Vacil, vamos lá. 2023 foi um ano acelerado, né? A gente pode dizer assim. A gente começa o ano com a posse do presidente Lula, que há um tempo atrás, a gente fez uma retrospectiva da retrospectiva, coisa de, sei lá, 4 anos, seria impensável você imaginar que em 2023, 1º de janeiro, estaria tomando posse Luiz Inácio Lula da Silva pela 3ª vez, depois de ter sido preso e tudo mais. Já emendado na posse do presidente Lula, que foi acho que um evento bacana você comentar, porque foi muito diferente da posse do Jair Bolsonaro, tem a questão do 8 de janeiro, que foi um caos, que foi um escândalo em nível mundial do pessoal invadindo ali a Praça dos Três Poderes e depredando tudo que vinham pela frente. O começo de 23, para você, como é que você enxergou aquele momento, aquela balbúrdia toda que aconteceu? Foi um começo tumultuado. Sem dúvida, ali expressou bem como a gente caminhou durante 2022 e desde principalmente 2018, que foi no fio de uma navalha mesmo, porque você tinha os extremos dos dois lados e uma situação de confronto constante. Quem tinha a expectativa de que no início do ano isso iria arrefecer, ficou logo frustrado. Os eventos de 8 de janeiro deixaram claro que o bolsonarismo não ia, como até agora não fez isso, não ia entregar o poder facilmente. Uhum. Até há pouco tempo, até poucos dias, anteontem, eu via memes em grupos de bolsonaristas no WhatsApp, dizendo o seguinte: se o PT acha que nós, bolsonaristas, vamos desistir do Brasil, está muito enganado. Vamos continuar lutando pelo Brasil. Ou seja, está pensando que nós vamos entregar o poder assim... A disposição ainda é bélica. Vamos pro combate, vamos pro pau. Né? Não tem essa moleza toda. E é isso que também a gente está vendo. 8 de janeiro foi a extensão, talvez, de todo o processo de uma fé cega na possibilidade de Bolsonaro não deixar o poder. Eu acredito que teve, as informações para mim apontam para isso, um pouco de atropelo do governo Lula no início ali, aquela troca de guarda, numa mudança de governo que você deixa alguns que você ainda pensa que podem compor com você, mas estão alinhados com adversários, e aí cria, ajudou a aumentar o tumulto e fazer de 8 de janeiro um fato histórico para o país, negativo para quem olha
a tentativa de tomada do poder de forma de forma absoluta ali, com força e se a gente for pensar, uma forma assim, bem tabajara, né? Para nossa audiência mais antiga. Porque assim, você teve, e aí na minha leitura há uma inspiração também no evento que aconteceu no Capitólio, nos Estados Unidos, os trampistas terem invadido o Capitólio, tudo aquilo que deu ali. E aí o pessoal do Brasil fez a sua versão tupiniquim do Capitólio, mas de uma maneira que jamais chegaria ao intento do grupo, que era não deixar o Lula assumir. Não fazia sentido a ação ali. É uma ação meio de devaneio da galera, porque não tinha lógica. Vamos impedir o Lula de assumir, beleza, vamos invadir o Congresso. Cara, isso não faz nem sentido. Essa é a fé cega, né? Agora, se quiser olhar pelo lado positivo também, foi um momento que funcionou o Brasil, né? O Brasil democrático. Sim. Ali as instituições agiram, até hoje ainda tem uma grita grande de bolsonaristas, entendendo que é um absurdo prender quem estava lá e, na verdade, tinha infiltrados do PT, aí aprontou uma confusão, né? Com as teorias de conspiração. Mas o fato é que as instituições funcionaram e o crime é grave, porque tomar de assalto o país não faz parte do processo democrático e não podemos normalizar isso. Então, o Brasil democrático está funcionando. Sim. Acredito que a gente vai levar algum tempo para ter a poeira baixar mais. Foram 4 anos, principalmente, aí, de muita agitação no país, e que mexeu com os ânimos, não foi só com a política, mexeu com a parte íntima das pessoas, a parte psicológica, e criou o tumulto que a gente falou no país. Não foi só no início de janeiro, mas o país já vinha tumultuado com essa visão, essa mudança no respeito às instituições, por exemplo. A gente vai levar um tempo para que as coisas retomem, voltem um pouco para o lugar, porque também não entendo que vá mexer em tudo. Tem um livro recente que foi lançado, recentemente lançado, que fala sobre como essa polarização ainda vai permanecer por algum tempo, né? Entre Lula e Bolsonaro. E eles mesmos alimentam essa polarização, Sim. porque também é bom para eles. Sim. Né? Um evidenciou de uma maneira brutal. Não vai ser de forma imediata que a gente vai ver o país com as coisas mais apaziguadas. Sabe quando você entra naquele riacho limpinho, que você olha que ele está limpinho, água limpinha, branquinha, transparente, mas a hora que você pisa nele, tem aquele barro, eles falam a poeira, entre aspas, dentro do rio ali, que ela levanta, né? Então, até voltar de novo, para a gente enxergar a água limpa, vai um tempo. Uma coisa que eu acho interessante, você até pontuou sobre a unificação de todos os poderes em prol da manutenção da democracia. Então, o ato de 8 de janeiro deixou cenas emblemáticas assim dos ministros do Supremo, os presidentes das casas próximos ali e Lula no meio. Então, assim, deu uma amostra de que, bom, vamos apaziguar a casa porque tá bagunçado demais. E o que acabou gerando um processo até confortável, né? Porque vai em fevereiro, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco são reeleitos. Ou seja, nada acontece feijoada, o mundo político continuou normalmente e os processos tiveram que ir se adaptando e os bolsonaristas tiveram que ir se organizando. Durante o ano brigaram pra caramba, acho que brigaram mais entre eles do que com a situação agora. Então você teve ali uma transformação de cenário político na minha leitura. Diferente do que aconteceu em Brasília, aqui em Goiás foi uma posse tranquilíssima, né? O Caiado, reeleito em primeiro turno, sem oposição, super tranquilo, podendo agora mexer no secretariado da maneira que ele quisesse e tendo que só organizar a casa pensando no projeto dele para 2026, que já está sendo falado amplamente aí. Aqui em Goiás, essa mudança de ano, como é que você enxergou que
favoreceu ou não o governo Caiado? Caiado tem uma tranquilidade no Estado que é fruto da ação dele, da competência dele de trabalhar muito com um Estado... Lembra do primeiro episódio, né? Somos Todos Goiás, que foi o primeiro mote que ele utilizou na campanha, que é trabalhar essa ideia da unidade, da união, de produzir algo positivo para Goiás. E acho que outra coisa também acaba contribuindo para tudo isso. O Caiado é o fim, né? Ele marca ali o fim de um ciclo na política de Goiás. Um ciclo que teve expoentes como Iris Rezende, além de Caiado, Iris Rezende, Maguito Vilela, Nion Albernaz, Paulo Roberto Cunha e vários outros nomes que influenciaram no destino do Estado, né? Prefeitura, governo, durante vários anos. E Marconi Perillo. Sim. Né? Porque Marconi Perillo, a gente tem que avaliar, para mim, também dentro desse ciclo que se foi, e ver se ele vai conseguir sobreviver ou reviver para um novo ciclo. É uma outra situação. O fato dele ter sido 4 vezes governador não quer dizer que ele já está automaticamente no outro ciclo. Mas esse fecho, ele acontece no momento em que não há ainda uma clareza sobre quem vai ocupar o espaço de poder Sim. no Estado. Quem vai ser um líder da oposição? Porque não está claro nem onde estará essa oposição. Caiado está aglutinando tudo, porque como ele é o fim de um ciclo, ninguém vai para o confronto com ele. Esse confronto ele vai se dar depois de Caiado, porque aí essas forças que hoje estão dispersas, que foram separadas a partir da derrota de Marconi, da morte de Iris, de Maguito e tal, eles agora vão se reaglutinar. E como eles vão se reaglutinar é que vai definir quem vai ter o trabalho aí de ser situação e oposição. E, historicamente, normal que um ocupe um espaço durante um tempo, depois outro. O MDB foi poder durante um tempo, depois foi oposição durante muito tempo também. Isso acontece. E é a grande pergunta que eu acho que ela se estende ao país. Quem é capaz de assumir esse espaço de poder? Qual o nome que hoje você olha para ele e fala, poxa, esse é o cara que vai mandar em Goiás durante muito tempo. Esse vai significar uma liderança, não do tamanho nem comparação, mas como o Marconi foi durante um tempo, 4 vezes governador, como o Iris foi, então como o Caiado acabou se tornando agora no final. Então quem? Então, não tem ninguém. Como não tem ninguém, por isso que também não tem oposição, você não tem situação, não tem nada, é um vácuo, porque é um período de transição do velho para o novo ciclo. Acho que foi Gramsci que falou, né, que o velho precisa morrer, mas o novo ainda não nasceu. A gente estava, inclusive, ontem, lá em Mineiros, conversando com o Beto, marido da deputada Rosângela, falando sobre isso. Quem são as lideranças de Goiás hoje, excetuando Caiado e Marconi, que estão vivos ainda, mas que em momentos diferentes. Depois de Iris, depois de Maguito, quem vai assumir esse espaço? Vamos voltar a falar disso daqui a pouco, após o intervalo, rapidinho aqui na PUC TV, e no YouTube é VaptVupt. Olá, pessoas, estamos de volta com o Tá Fazendo o Quê de hoje, falando sobre uma retrospectiva não linear sobre 2023, mas sobre o ambiente político, o mundo político, e obviamente tentando trazer aí essa política que mexe com a sua vida. Hoje meu entrevistado é Vacil Oliveira, dos ícones do jornalismo goiano, que entende demais de política. Vacil, a gente fechou o primeiro bloco falando sobre a questão da liderança, quem seriam os novos líderes da política goiana, e a gente pode expandir isso para o Brasil também, né? A gente fala da polarização Lula e Bolsonaro, se você tirar os dois da equação, acabou. É tudo muito igual.
E aí, essa questão do quem serão, a gente pode até falar que durante 2023, algumas figuras que pareciam que estariam crescendo para ocupar mais espaço, ou patinaram, escorregaram, não deram conta de chegar, ou foram tirados da política, né? Em nível nacional, nós tivemos o Deltan Dallagnol, que vem lá, né, dos píncaros da Lava Jato como um salvador e foi defenestrado do Congresso. Sérgio Moro também, que faz um mandato pífio, daqui a pouco vai ser defenestrado do Congresso também. Você teve aqui em Goiás figuras como o Gustavo Mendanha, que está numa situação hoje que a gente não sabe muito bem, né, do tamanho que ele já conseguiu alcançar, o que vai ser de Gustavo Mendanha daqui para frente, essa volta para o MDB, será que vai voltar mesmo para o MDB, que eu já ouvi de bastidor aí que não vai, olha isso, cara, você vai ter que me confirmar essa história agora. Então assim, o cenário, ele tá difuso para todo mundo. Como é que você enxerga essa não virada, vamos dizer assim, dessas figuras que pareciam que iam ocupar o espectro político de uma maneira até mais tranquila do que o esperado? Olha, dentre as lideranças que prometiam muito, você citou 2 nomes aí, né? De certa forma ainda prometem. A expectativa é que diminuiu. Daniel Vilela e Gustavo Mendanha. O Gustavo, ele tinha um capital político muito grande enquanto estava na prefeitura, e escolheu fazer o caminho do enfrentamento com o Caiado na reeleição. As pesquisas indicavam, tudo mostrava que Caiado dificilmente seria derrotado, não seria um candidato fácil de ser derrotado. Uhum. Mesmo assim, Gustavo tomou a decisão, porque tinha também a outra perspectiva. Se ele perde, ele se transformaria no antagonista. Seria o nome da oposição, líder da oposição em Goiás, naturalmente. Aí teria valido a pena o rompimento dele com Daniel Vilela, com o MDB e tudo mais. O que aconteceu foi que, na formação da chapa e da estrutura de campanha, já houve um revés muito grande. O partido pequeno para a candidatura e uma estrutura também de política em torno dele para a campanha que foi minguada. A ideia de que, não, ele quase foi para o segundo turno. Se ele vai para o segundo turno, ele ganha de Caiado. Bom, isso aí é um imponderável. Uhum. A gente nunca vai saber. O fato é, não foi e acabou derrotado no primeiro turno. E o que ele faz logo depois? Ele se alia ele volta a conversar com Daniel Vilela e se alia ao governador Ronaldo Caiado. Então, o espaço dele como oposição ali foi inviabilizado. Uhum. E dentro do governo, ele vai disputar espaço com quem? Com o próprio Daniel Vilela, sem falar de outras lideranças, Bruno Peixoto, que está presidente da Assembleia, que está tentando também, né, despontar aí como uma alternativa de liderança para o Estado e outros. Ou seja, ele preferiu ir para um time grande, ficar na reserva, do que permanecer onde estava para tentar fazer o time dele crescer e ganhar o campeonato. É uma escolha. Agora, uma escolha que mostrou um político que não se manteve firme a um discurso e um político também que agora está num espaço que ele não é visto como era, não tem a visibilidade, a vitrine que tinha antes. Diminuiu um pouco o tamanho dele. Ele tem que fazer muito aí para voltar. Por exemplo, ele tem que ganhar a eleição em Aparecida, porque ele corre o risco de perder. Se ele, sem mandato, perde a eleição em Aparecida, qual o tamanho dessa liderança de Gustavo Mendanha agora? Né? O Daniel, a gente viu também, ele foi para o confronto lá atrás com o Caiado e depois se aproximou de Caiado a ponto de ser o vice. Era também o antagonista, o nome que poderia ser a oposição, ou um dos lados
que acabam se firmando no Estado, né? Você tem sempre dois lados hegemônicos e outros que ficam gravitando, tentando e eventualmente conquistando fatias de poder ali. Mas ele foi se aproximar de Ronaldo Caiado. E agora ele é refém de Ronaldo Caiado. Mas ele é refém e Daniel faz esse movimento decisão. num período que ele também estava com essa fragilidade dentro do MDB. Ele tinha que se firmar dentro do MDB também, que após a morte do pai dele. E na morte do pai dele, logo depois, a decisão de deixar a prefeitura também fez o PMDB perder espaços de poder, espaços públicos de poder. A possibilidade, a escolha dele de ser vice de Caiado pode ser vista como algo que positivo, porque recolocou Daniel como um nome de volta ao jogo. Mas é um nome de volta ao jogo bem diferente do outro, já sem o mesmo capital político lá. É um risco. Ele, candidato a governador, né? O Caiado, vamos supor que o Caiado saia mesmo. Ele assume o governo, candidato à reeleição, e ganha, ótimo, ele fez uma escolha correta. Agora, se o Caiado não sai candidato, né, não deixa o governo em 2026, como disse que vai deixar, ou então deixa e Daniel é candidato e perde a eleição, ali também nós temos uma outra situação bem negativa para Daniel. É um risco que ele está correndo e é uma possibilidade de acontecer esses dois movimentos e talvez até outras situações. O fato é que ele está na linha ali, nós falamos do fio da navalha mais cedo, ele particularmente também está. Eu vejo a questão do Daniel, ele passa por um Enem político agora em 2024. Porque o MDB, fazendo muitas prefeituras, naturalmente o partido volta a ter uma capilaridade muito grande, que sempre teve no Estado, e volta a ter mais protagonismo e peso nos processos políticos, pensando em 2026. Então eu vejo que o Daniel tem uma vantagem boa em relação ao Gustavo, porque o Daniel tem o partido. O Gustavo não tem partido. Então, entendo o partido e conseguindo fazer muitas prefeituras, isso dá para ele um ganho de capital político considerável. O caso do Mendanha, para mim, sabe quem me lembra muito ele? Vanderlei, em 2010. Antes de falar disso, eu só acho que o fato de eleger prefeitura é um capital relativo. O que o político precisa ter é liderança. Ele precisa ter a força para poder mobilizar todos os aliados no interior, independente de serem prefeitos ou não. O MDB perdeu em 98 com mais de 200 prefeitos. O Marconi sempre teve mais de 200 prefeitos com ele também e perdeu eleição aqui, né? O Caiado agora está juntando também 200 prefeitos, sei lá quantos prefeitos que ele está juntando em torno dele, mas são prefeitos que não têm por ele a mesma força. Ele não está montando um exército dele. Ele está juntando prefeitos, é diferente. Então, o MDB eleger prefeitos, mas o Daniel não se firmar como um líder capaz de catalisar essas forças do interior, de ser de fato visto como o pai dele era visto, né, como o Oíris era visto, um líder que dá para seguir, que é possível que ganhe eleições, que vale a pena ter o apoio, né, desses prefeitos. Esse MDB vai eleger prefeito e vai continuar esfarelado. Vai continuar sendo um MDB que o governador da vez vai lá e desmonta ele, como o Caiado fez. O partido, um dos partidos de onde mais saíram prefeitos ou até liderança para ir para a base do governador, para ir até para o partido do governador, que é o União Brasil, é o MDB, do MDB. Então,
não garante muita coisa. Entendo. Então, só fazer esse reparo aí, porque eu acho que Daniel, mais do que eleger prefeito, ele precisa se mostrar a liderança ou o líder que o MDB busca para fazer o partido voltar a ter poder no Estado. Então acaba que a missão dele é ainda mais difícil. É muito difícil. Ainda mais complicado. Não é fácil, né? Mas interessante, você citou aí também 2 outros players que são senadores, né? O Vanderlan, que já está aí na segunda metade do mandato, e o Wilder, que ganhou. Né? Para muitos até foi uma eleição inesperada e tá se colocando numa posição interessante porque ele tem uma proximidade muito grande com o Caiado. E já se ventilou durante 2023 a possibilidade do Caiado ir para o PL. E aí, se o Caiado vai para o PL com o Wilder no PL, como é que fica a situação do Daniel para concorrer? Então, assim, o cenário em 24 e 26, ele, durante 2023, ele foi dando mostras de que, opa, não tem nada garantido para ninguém, né, Vacil? Porque, assim, o que está acontecendo de bastidor, e agora, esse final do ano, principalmente, as tentativas de se montar chapas, de se levantar cabeças de chapas nas principais cidades de Goiás, ainda está totalmente difusa, né? Você não tem clareza de quase lado nenhum ainda. O Wilder tem mostrado uma capacidade, um senso de oportunidade muito grande. E eu falo isso como algo positivo. Para não levar para o lado do oportunismo, que é outra coisa. A oportunidade, o senso de oportunidade do Wilder tem sido grande. Se aproximar e virou senador por acaso ou num lance lá atrás de fortuna, sei lá, de sorte ou de... É fortuna de Maquiavel para mim. E agora a mesma coisa. Ele se aproximou do bolsonarismo, fez o dever de casa melhor do que os outros e sem ser, que aí é uma opinião, é uma avaliação pessoal, sem ser uma liderança política que mexa com o Estado, reconhecida pelo Estado e tal, pelos políticos do Estado, ele estava no lugar certo, na hora certa, apoiando o cara certo e obteve a votação necessária para conseguir o mandato. E ele pode, pela vinculação que tem com o Bolsonaro, ele pode muito bem, agora, quem sabe, ser ali o nome para puxar o bolsonarismo para uma vitória em 2026, por exemplo. Né? Aí vai a disputa entre ele, Daniel Vilela, que eu acho que é a primeira que já está estabelecida. A outra é a possibilidade do Vanderlan ser candidato a governador em 2026 ou a prefeito agora em 2024. E o Vanderlan, ele esteve junto com o Marconi, junto com o Caiado, junto com o MDB, junto com o Alcides no rompimento com o Marconi. Então ele esteve junto com todo mundo e esteve junto com o Bolsonaro. Agora não está tão junto assim com o Bolsonaro e se aproximou um pouco não do PT para ser petista, mas do governo Lula, para a votação. Ele desagrada um pouco a base bolsonarista, mas ainda não é visto como um senador progressista, né, de esquerda muito menos. Embora outro dia eu tenha visto um meme ali chamando o Vanderlan de comunista. Mas aí já é a guerra. Né? Aí já é a loucura infiltrada na cabeça das pessoas que não tem como. Falar em comunista, nós temos muita coisa para falar ainda, principalmente em relação às mudanças do STF durante o ano 2023. Né? Saíram ministros, entraram novos ministros, agora indicados pelo presidente Lula. Você teve a questão da reforma tributária, que o Caiado brigando com todo mundo e deu um protagonismo para ele em nível nacional, que alia-se ao projeto dele para 2026. Mas nós só vamos falar isso lá no canal no YouTube. Então você que está vendo a gente pela PUC TV, QR Code na tela, vai para o nosso canal, já aproveita, se inscreve, clica no sininho, porque agora nós vamos falar de uma outra parte dessa retrospectiva que vai abarcar mais Brasil e também ainda muita coisa de Goiás, porque tudo que está acontecendo agora, nesse finzinho do segundo tempo, vai impactar nas eleições do ano que vem, 2024. Eleição muito importante para a gente, porque é a eleição da nossa casa, né, gente? Da nossa cidade. Prefeitos e vereadores. Então, bora lá pro YouTube, que o assunto vai continuar lá, mas só para quem for para lá, tá certo? Bora com a gente.
Olá, pessoas que estavam na PUC TV e vieram agora aqui para o nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já aproveita, se inscreve no canal, clica no sino, já fica sabendo que tem o botão compartilhar. Na hora que acabar essa aula que o Bacil tá dando aqui, vai lá, pega o link, copia o link e joga no grupo do WhatsApp, pro povo parar de falar bobagem, entendeu? Ao invés de só ficar esparramando meme de gato, joga nosso conteúdo lá, porque assim, sempre quem vem aqui tem algo muito importante a dizer e a nos ensinar sobre política. E hoje, falando da retrospectiva 23, já estamos dando aqui uns insights para 2024. E a sua vida depende muito de 2024. Bacil, a gente falou já um pouco do cenário, né, tumultuado e difuso que está em Goiás, na relação política, lideranças políticas. Começamos falando sobre as assunções de poder, né, o Lula e a treta do 8 de janeiro, o Caiado assumindo aqui com tranquilidade, sem oposição. E a maneira como você abordou isso é muito bacana, né, porque essa transição de gerações tornou o mar calmo para o Caiado, e ele está sabendo aproveitar muito bem isso. E essas perspectivas de possíveis líderes que vão começar a tentar cavar o seu espaço e protagonizar suas lideranças daqui por diante. Né? A gente citou aí o Wilder, o Vanderlan, que é essa galera que está mais com condições hoje, por questão de ter partido, ou por questão de ter grana e ter partido, né? Que facilita muito a vida dos dois, inclusive. Né? E isso vai começar aí a ser trabalhado para as eleições de 2024. Outro processo que eu queria voltar um pouquinho no tempo... e acaba que não voltar do tempo, porque passou o ano inteiro acontecendo isso. O que aconteceu no STF, né? A gente tem uns anos, já há alguns anos, uns bons anos, desde o Joaquim Barbosa teve aquela ascensão dele, essa participação muito política também do STF. E esse ano a gente teve uma mexida de cadeiras boa, né? A gente teve 2 ministros que saíram e o Lula pôde indicar 2. Indicou o Zanin, que é uma figura muito controversa, e indicou agora o Flávio Dino, que bugou a cabeça de muita gente. Como é que você enxerga essa situação? E vale lembrar que Bolsonaro também tinha indicado 2, né? Indicou o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. Então, por enquanto, o jogo está empatado, se você for pegar nessa perspectiva de quem indicou quem. Mas essa mexida, essa mudança no perfil do STF, e tendo Barroso agora como presidente, que é um cara que esteve à frente do TSE num momento muito beligerante da política e soube lidar muito bem, na minha leitura, com aquilo. E hoje na atuação do Alexandre de Moraes, que ele é muito mais incisivo na sua atuação político-judiciária. Como é que você enxerga essa mudança do STF e como é que isso impacta o mundo político? Impactou muito nos anúncios dos nomes, né? A discussão a respeito de quem ia para o STF já criou um debate muito grande no país. Então, só aí já houve. Os bolsonaristas aproveitaram para poder queimar mais a imagem do STF e ligar essas mudanças ao PT. Trabalho político muito bem feito, para mim. E o PT, independente disso ou de qualquer coisa, colocando gente lá que confia que, na visão deles, né, para não dizer que vão agir de acordo com o que querem, vão agir de forma republicana. Então, você tem os 2 discursos de lado a lado. Independente disso, o que a gente vê é que, de fato, precisamos de um Congresso, de um STF que não se dobre a um ou outro projeto político. Nem ao bolsonarismo, nem ao lulismo, nem nada. O bom é que fique assim, os bolsonaristas falando que o STF é todo de esquerda, progressista, lulista, e os lulistas reclamando que tem boa parte do STF que caminha com o bolsonarismo. Por quê? Porque não está agradando todo mundo, e é esse o papel do STF, que tem que seguir a Constituição e não agradar. Aí o Lula vai tocar fogo do negócio, fala assim que agora que tem um ministro comunista no STF. Entre perder a piada e perder a razão ali, ele perdeu a razão. Né? Mas, olha, a discussão também, são nomes políticos, o STF está ficando político. Bom, isso é uma discussão, para mim, muito fraca. Uma bobagem, porque... É óbvio que os nomes que vão para o STF passam pelo crivo da política. São indicados pelo presidente
um agente político por excelência, são votados, são Sabatinados e tem ali, passam pelo crivo do Senado, né? Também cheio de políticos, então não tem jeito de dizer que não tem a pegada política nas indicações. Eu fico imaginando se os senadores fossem votar a favor ou não a partir de um crivo teórico, técnico do judiciário. Os caras não sabem escrever os amaldiçoados. Não teriam competência para poder fazer isso. Então, como político. o presidente, tecnicamente, se não é um jurista, aí nós só teríamos que ter presidente juristas. E bem... Só professor de universidade. E outros países também, nos Estados Unidos, você tem muito ali objetivado, né? Os republicanos indicam nomes ligados a eles e os democratas indicam nomes ligados a eles para a Suprema Corte lá. Então, acho que a discussão não é por aí, mas faz parte do jogo também os bolsonaristas usarem esse argumento, os lulistas rebaterem de outro lado e tal, porque faz parte do jogo político. O STF ainda está com muito protagonismo midiático. Eu acho que isso incomoda. Eu, particularmente, acho isso exagerado. Tinham que ficar mais afetos ali às decisões e a repercussão não entrar na discussão delas, mas tudo bem, também a gente tem que considerar que somos todos humanos e tal. A discussão o debate não faz parte, não é parte de uma visão maior dentro da democracia. E é uma capacidade de superexposição atual também, né? Que a gente não tinha tanto. Eles, muito expostos, vão ser sempre muito mais cobrados também. Então, tem um ônus para eles de toda forma. E, para mim, é essa a repercussão. O que vai acontecer a partir de agora é só suposição. A suposição de que o que cair para o Dino contra o Bolsonaro, o Dino vai votar sempre contra o Bolsonaro. Assim como cai sobre os dois indicados pelo Bolsonaro a ideia de que tudo que envolveu o Lula, eles vão votar contra e vão votar a favor do Bolsonaro. Então, e isso vai acontecer o tempo inteiro, não vai acabar. Em alguns momentos eles vão votar mesmo a favor ou contra. Então eles vão confirmar a tese e vão negar a tese. Tanto os ligados ao Bolsonaro... já entrou assim, né? O Zanin votando conservadoramente, o pessoal fala, cara, que isso, cara é maluco. Uma coisa que eu falo muito é assim, sentou na cadeira do executivo, pegou a caneta, ou vestiu a toga, irmão, esquece. Não tem mais subserviência pra ninguém, não tem esse papo assim, mas eu te coloquei lá, acabou. O cara sentou na cadeira, é ele que vai fazer. E se a gente for observar os nomes, se for observar pelo lado político, né, de que politicamente o PT está indicando gente que vai agradar o partido e atender o partido. Se for olhar por aí, o histórico do PT é muito ruim. Muito ruim. Dos indicados. Porque o Toffoli sapecou o Lula quantas vezes, né? Acho que todos os indicados pelo PT contrariaram o PT, né? O ex-presidente também da casa que... O Lewandowski? Não, que foi peça-chave no Mensalão também. Foi o Lewandowski. Não. Quem estava Ele já estava aposentado. Me fugiu rapidamente o nome dele aqui. E que até foi indicado pelo Lula, o primeiro negro indicado pelo STF e tal. Foi feito toda uma festa. Joaquim Barbosa. E depois ele foi o nome-chave para poder tocar para frente o Mensalão. Então, essas coisas... A grita faz parte da política. Muito mais do que o fato lá que é a indicação e a posse dos indicados. Eu acho muito bacana porque assim, o brasileiro gosta de dar opinião. A gente gosta mesmo de dar opinião sobre qualquer coisa. De futebol a julgamento do STF. E os caras julgam como se entendesse do processo, tivesse lido o processo. Acho muito engraçado isso. Falando de processo,
Também em 2023 a gente teve aí o julgamento do Bolsonaro, 2 julgamentos, onde ele foi considerado inelegível por questões atinentes ao processo de atuação política dele. Isso passou pelo Supremo e foi votado, ele agora é inelegível. Ou seja, e aí você já trouxe bem a situação, né? O bolsonarismo agora vai ter que se reorganizar também, porque não há um nome bolsonarista capaz de aglutinar todo mundo nessa perspectiva 2026. E aí, nesse momento, a gente fala que o Caiado vai se aproximando, talvez através do Wilder. Faz sentido o que já se ventila de uma ida para o PL, uma aproximação. Que assim, ok, que Goiás tem 3% do eleitorado, é ridículo, mas em nível de nome nacional, o Caiado ele tem uma representação, ele tem uma representatividade muito forte. Então, assim, não o considero fora do páreo. Principalmente o Tarcísio, que se continuar quietinho lá no canto dele de São Paulo, feliz da vida, porque ele tem o tempo a favor dele. O Tarcísio parece que não quer fazer o que o Serra fez, né? Entrar, ficar 2 anos e já sair de imediato, né? Cumpre o mandato de governador, vai reeleito, né? Trabalha para isso, e aí sim, depois ele pode sair para poder ser candidato. Parece ser esse o caminho que ele está escolhendo, né? E Caiado, o Caiado está brigando para ser, talvez a última chance dele de ser candidato a presidente, né? Tá num governo bem avaliado, num momento ainda em definição de quem vai representar a direita, né? O centro, direita e até o extremo para a candidatura. Então ele tem aí, como em 2018, para mim foi o momento perfeito para ele. Em outra disputa, talvez ele não conseguisse ser nem candidato ou vencer a eleição, mas ali foi o momento exato para ele conquistar o governo. Ele consiga agora também essa oportunidade. Não é fácil. Não é fácil não só pela pouca expressão eleitoral de Goiás, é porque tem muita gente na fila também. Sim. Muita gente nacionalmente. Dentro do União Brasil tem muita gente querendo ser candidato. Dentro do PL, você tem o próprio Bolsonaro que acredita que pode ainda ser candidato e reverter essas decisões, né? E aí citam Lula, que não era e de repente virou candidato. Tudo isso faz com que haja um espaço teórico para Caiado conseguir ser candidato. Falando de uma pessoa também que a gente não tinha falado, mas voltando a falar do MDB, que é um partido que está muito no nosso foco aqui hoje, até pelo espaço que ocupa, a gente teve em 2023 também aquela tentativa, que na minha leitura foi balão de ensaio, de alavancar o nome da Ana Paula Rezende, a filha do Íris. Como é que você enxergou aquele momento ali? O que você leu daquela situação? Olha, desde que Íris Rezende morreu, a Ana Paula tem feito um trabalho muito grande de manter viva a memória do pai dela. Não só ela, Adriana, que é a irmã, em especial, num primeiro momento, Dona Íris, depois também Dona Íris faleceu, e a Ana Paula é muito ciosa. Ela agora tem a missão, no entendimento dela, de fazer com que a história do pai dela permaneça viva por muito tempo. Aproveitando isso e nesse vácuo de liderança, de nomes para disputar a prefeitura, é que começaram a citar como se fosse natural o nome dela. Ali eu na convivência com ela, pelo fato de ter trabalhado com o Íris, em nenhum momento ela manifestou ou chegou a imaginar-se candidata e tudo mais. Mas o nome dela começou a ser falado, né, naquela ideia de, por que não? A Ana Paula, né, filha do Íris, tem um preparo. Quem conhece ela sabe que ela é uma ótima gestora, que ela tem tino político, tem uma sabedoria cultivada na convivência com o pai. E Ronaldo Caiado, o governador, também começou a ver nela uma possível candidata.
Só que a pressa de muitos fez com que ela tomasse a decisão em agosto. O que é a pressa? Não, para ela ser candidata, ela tem que decidir agora. Tanto que ela decidiu e não aconteceu mais nada. Não precisava anunciar em agosto, né? Não se anuncia com tanta antecedência em posições como a que ela ocupa, uma pré-candidatura, uma intenção de candidatura. Mas como a cobrança foi aumentando, e principalmente a partir de Bruno Peixoto, que viu também e vê uma oportunidade de ser candidato, ela achou por bem, entendeu por bem, anunciar, deixar claro que não era candidata. E, para mim, isso é definitivo. Ela não tem qualquer intenção de ser candidata. As pessoas não entendem muitas vezes, porque veem o seguinte: mas ela tem a oportunidade de ganhar, então é natural que ela queira ser candidato e é impossível que ela vá recusar essa oportunidade. Só que o projeto de vida da Ana Paula não é a política, nunca foi a política. Então, ela não mede, não posiciona a vida dela em mandatos. Ela ser candidata ou não ser, o natural é não ser candidata. Quando ela diz que não é candidata, quando ela diz que pode ser candidata, é porque ela vê uma oportunidade ali de colaborar com a prefeitura, com uma cidade, por conta da memória do pai dela, de carregar essa memória, de atender um pedido do governador Ronaldo Caiado, mas não uma vontade, uma vocação, uma vocação não, uma necessidade de ser prefeita. E ela mantém isso vivo. Ela pode ser candidata, em tese ela pode, mas ela não vai brigar por isso. Então, se tem 3 brigando, e em tese ela é uma brigando, eu não estou brigando. Deixa lá, se quiserem bem, se não quiserem, eu não estou. Essa é a disposição dela. Ela tem um amor muito grande pela cidade, que ela aprendeu a isso e alimentou isso na convivência com o pai, acompanhando o pai. Mas ela pode colaborar sem ser candidata e sem ser prefeita. Ela tem reiterado que não é candidata a prefeita. Não abandonou a possibilidade de ser vice, mas é muito remoto isso também. À medida que o tempo passa, acho que fica mais longe essa possibilidade. E quando ela disse que poderia até ser candidata a vereadora, foi naquele arrobo de dizer: não, eu posso começar a minha vida igual a do meu pai, igual o meu pai fez. Mas também não é uma... é mais fácil ela ser até candidata a prefeita do que ser candidata a vereadora, na minha visão, no meu entendimento. Eu não contradito com você nesse ponto, não. Vacil, vamos lá. Indo mais para o fechamento do nosso ano, vamos falar de uma figura que o ano dele não foi muito bom, não. Nosso prefeito Rogério Cruz. Ano de 2023, bastante tenso para Rogério e está dando mostras agora que 2024 ele vai ter que dar um mortal para trás para conseguir fazer um processo de reversão, né? A gente falou de vários possíveis players, várias lideranças e não falamos do Rogério. Leitura sua, Vacil Oliveira, sobre a situação do Rogério ao longo do ano, porque foi uma situação difícil, né? Perde potência política, vereadores dominando, traz Jovair fala que tem um monte de prefeitinho no negócio, e depois o Jovair perde um pouco de potência política também, aí aparece o Braga no final do ano para tentar arrumar a casa, e nesse vai não vai, o Rogério continua bastante desgastado, pouca entrega tá acontecendo, e sempre umas polêmicazinhas que, na minha leitura, seriam desnecessárias ter passado por elas ao longo do ano, até porque ele tem a maioria da Câmara Municipal. Esse player, na sua visão, o que vai ser o Rogério Cruz em 24, vendo o histórico dele de 23? Para mim tem um nó aí. Ele se comporta como um pré-candidato, diz que é candidato, como pré-candidato, não, como... hoje é pré-candidato, né? Legalmente. Como decidido a ser candidato, quando isso puder abrir, então agora pré-candidato. Mas o entorno dele, aqueles principais assessores ali que ficam próximos a ele,
deixam claro que ele não é candidato. Uma coisa que Acho que não combinou com os russos aí. Nos bastidores, quem mais trabalha contra Rogério Cruz é o entorno dele, o entorno mais próximo. Eles é que deixam claro a visão de que ele não será candidato no ano que vem. E aí, quando ele fala que é candidato, isso não gera credibilidade. Então, ele pode estar apenas tentando segurar mais um pouco o peso da caneta, né? Porque o último ano de mandato, e se ele começa a deixar claro que não vai disputar nada, aí que a caneta não funciona mesmo, né? Então é isso, ou ele não é candidato de verdade e está só ganhando tempo. Se ele está só ganhando tempo, significa que logo a gente vai ter claro também, porque o tempo vai passando e vai criando situações inevitáveis. Abril é uma delas e depois a convenção. Para ele ser candidato, o governo tem que funcionar. E aí entra também uma outra dificuldade. Usando uma expressão que Jovair foi bem mais direto, né, tem várias prefeituras, vários prefeitinhos, né, prefeiturinhas funcionando dentro da gestão. Então, vários lideranças que parecem estar mais preocupados com eles próprios do que com a gestão inteira, com o próprio Rogério. Essa dificuldade para mim é que impede que a comunicação seja bem feita. Porque não adianta culpar ali a SECOM, a equipe de imprensa e tudo mais, porque a SECOM é meio. Comunica a gestão para a população e tudo mais. Se a gestão está com dificuldade até mesmo de comunicação interna, o que ela vai comunicar? Vai comunicar isso. A própria gestão passa por cima da SECOM no sentido de passar para a população o que está acontecendo lá dentro. Então, sem essa unidade, ele não vai conseguir mostrar que está fazendo alguma coisa, ou muita coisa, como ele insiste, né? Agora, nós tivemos um café da manhã da imprensa com ele. Nesse café da manhã, ele apresentou um hot site que vai mostrar as realizações da prefeitura em algumas áreas ali. Ótimo, eu acho que o site não vai resolver tudo, mas pelo menos você aglutinou, você tem ali um local onde passa a ideia de que há realizações na gestão. Mas esperar que só a SECOM, só ali a verba de publicidade e tal, vai contar e convencer a população de que a gestão é boa e não ruim, como pesquisas já mostraram que esse é o sentimento da população, esperar demais. A gestão tem que convencer. A SECOM, a comunicação, ela tem que comunicar, tem que mostrar. Mas quem convence são os atos. Você é pai, né? Há uma diferença entre o que você diz e o que você faz para o seu filho. O que você faz é mais forte. Né? Se você diz para ele algo que você não repete, não demonstra isso com os seus atos, ele vai achar que dissonância cognitiva. É por aí. Então, a gestão não está comunicando bem. Não é a SECOM que não está comunicando. Esse nó a gente vai ver sendo desatado aí agora nos próximos meses. De fato, ele tem uma gestão que daria para deixar claro que muita coisa foi realizada. Outro fator, você falou da relação com os vereadores, rapidamente, o teste de fogo é a votação do empréstimo de 710 milhões agora. Se ele consegue essa aprovação, é uma coisa. Se ele não consegue, então a relação com os vereadores não está tão boa assim. E o embate também mostra que
ele pode até ter uma maioria lá na casa, em tese, na teoria, porque na prática, definitivamente, ele não tem. Mas até essa questão, Vacil, pensando nessa maioria situacional que o Rogério tem hoje, isso chega lá março, abril, hora que Daniel começar a bater na mesa, hora que fulano começar a bater na mesa, como é que vai segurar esses vereadores se ele não conseguir segurar os partidos? Não tem como para ele. Para mim, o mais grave aí tá aí. Não, agora já entra no ponto, né? Esse início de ano agora, no ponto que as coisas vão começar a sair pelos dedos, entre os dedos. Não tem... Quem está sustentando ali uma meia oposição e um meio governismo, provavelmente vai deixar de ser meio governo para ser totalmente oposição. Porque é uma forma boa de fazer campanha também. Teve todas as benesses durante a gestão, na hora da campanha vira oposição e tudo mais. E aí ele vai perdendo o controle. Perdendo o controle, como é que ele também vai ser candidato à reeleição? É muito difícil segurar uma relação com os vereadores no último ano, sendo que nos 3 primeiros anos, os 3 anos anteriores, isso não foi conseguido. A situação do homem é difícil, minha gente. Como vocês puderem perceber, acho que de todo mundo que a gente falou aqui, todo mundo tem uma situação, em alguma medida, bastante difícil. Vacil, para gente finalizar, algum fato que te marcou mais que você quer deixar aí lembrado para nossa audiência? Só para dizer o seguinte, tem na eleição de Goiânia, a gente vai ter um embate muito interessante. Tem a candidatura do PT com a Adriana Accorsi, se ela for candidata mesmo, para a gente sentir o que o PT tem de interesse aqui em Goiânia, até onde pode ir. Tem a do Gustavo Gayer, se ele vai catalisar o bolsonarismo, e se o bolsonarismo é capaz de eleger em Goiânia nomes e elegendo, vira um palanque também para cá. E Bruno Peixoto, que hoje está estabelecido. As informações são de que o governador pediu para ele diminuir o entusiasmo com a pré-candidatura à prefeitura na viagem à China, e ele está em franca campanha. Quase que numa contrariedade, num embate com o próprio governador. Então, até onde vai Bruno Peixoto com a pré-candidatura e com esse confronto de bastidores que a gente verifica com o Caiado e principalmente com o Daniel Vilela, com o vice-governador Daniel Vilela. E por que existe esse embate dentro da base aliada? Para fechar, e afinal... Se a Ana Paula não se o Bruno não é candidata dentro da base, se o Bruno não é o preferido do governador, se o Jânio Darro, ex-prefeito de Trindade, tentou aí, mas ainda não se estabeleceu, dificilmente... Quem vai ser o candidato do Caiado? Rogério Cruz? Porque se Rogério Cruz for candidato com apoio do Caiado... ele é um candidato, sem o apoio é outro, né, em termos de tamanho e de possibilidade. A eleição de Goiânia não é que ela vai definir o futuro, né, do Estado, mas ela vai dar uma indicação de como essas configurações de força vão se comportar. Marconi Perillo foi 4 vezes governador, reinou durante 20 anos e não conseguiu eleger prefeito de Goiânia. Essa é uma coisa que a gente não pode esquecer. Será que Caiado vai ser o primeiro a conseguir eleger um prefeito de Goiânia? Ou Goiânia vai confirmar que é oposição e vai eleger um nome que é oposição ao próprio governador? Tudo isso está em aberto. Vanderlan hoje está mais para oposição ao governador do que para a situação. Minha gente, eu sei que 2024 está começando e ano que vem o Vacil vai ter que voltar aqui para a gente poder fazer uma análise com mais elementos para te ajudar nas suas escolhas para o voto, tanto para prefeito quanto para vereador. Esse ano de 2024 tem muita coisa bacana no programa, expandindo o sinal para mais cidades do estado de Goiás.
trazendo mais gente que vai participar dos pleitos, mais pré-candidatos a prefeito, pré-candidatas a vereadora, porque é um ano importantíssimo para a gente configurar o nosso sistema de forças, nosso sistema de poder aqui nos municípios, que é onde a gente vive, é de onde depende a nossa vida, onde a gente tem que brigar por causa de buraco na rua o tempo todo, poste faltando luz, creche faltando vaga, cais funcionando. Então, o Tá Fazendo o Quê vai voltar 2024 com força total, com muito mais política do dia a dia que mexe na sua vida. Tá ok? Muito obrigado quem nos acompanhou durante todo o ano de 2023 e a gente volta em 2024. Obviamente o Elias no papel de Elias, obviamente maior do que já está em 2023. O Rafa no papel de Rafa, trolando a gente o tempo todo. Vacil, brinde para fechar o boteco e bom ano novo e muito obrigado. Eu que agradeço. Bom ano novo para todos e que a gente possa acompanhar e ter muita diversão.